Eu proponho que a gente já inaugure esse segundo bloco aqui de Morning Show para propor uma conversa aqui com ela, que é jornalista e apresentadora. É a Márcia Dantas, que se junta aqui à bancada do Morning Show. Tudo bem, querida? Obrigado pela presença. Tudo bem, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Não, a gente que agradece. E olha, essa é uma paraense arretada, experiente repórter policial e, claro, já vai se juntando aqui a nós para a gente trocar um papo, né? Você saiu recentemente do SBT, teve uma grande repercussão, agora está, inclusive, trabalhando com o seu próprio portal de notícias no Instagram, que, enfim, virou uma plataforma sensacional nesse sentido, cada vez mais tendo reconhecimento e representatividade, né? Como é que tem sido esse novo desafio, Márcia? Olha, eu tenho gostado muito porque eu estou fazendo agora um trabalho muito colaborativo. Eu tenho 43 estudantes e jornalistas trabalhando comigo de todos os lugares do Brasil. Então, além de dar uma mentoria para eles, eu ajudo a criar um portfólio, dar profissionalização. Então, a gente está com o portal MD News, que é o Márcia Dantas News. Temos o YouTube também, portal MD News, o TikTok, o Facebook. Então, a gente está trabalhando assim todas as plataformas. Em menos de um mês, a gente já atingiu milhares de pessoas. E eu estou muito feliz com o resultado. E a sua passagem no SBT foram de longos e pedagógicos 9 anos. Eu cresci muito lá. 9 anos não são 9 dias, há de sempre lembrar isso. É uma história, é uma vida inteira. E claro que, enfim, claro que houve um impacto ali a bala emocional. Eu falo que foi o fim de um casamento, praticamente. Foi nesse nível. Dá pra entender. Nível, foi. Imagina, você passa 9 anos da sua vida ali, você reestrutura, vim de Belém, foi meu primeiro lugar que eu consegui ter oportunidade, cresci muito. Vocês estão mostrando aí até alguns memes meus, alguns virais. Esse aí foi quando eu fui roubada ao vivo. E aí eu peguei o celular da mão do ladrão, praticamente. Esse aí foi quando jogaram uma pedra na equipe de reportagem. Eu era boca de confusão, como costumam dizer. A Márcia é das minhas, da repórter policial. Eu sou. Ossos do ofício, né, David? Isso aí. Não, e ela falou dos memes, eu me lembrei de um, né? Tá chegando a Páscoa, mas eu não vou reproduzir. Esse voltou a viralizar de novo essa semana. Pra quem não lembra... pra quem não lembra... eu prefiro que ela comente. Márcia, conta pra gente. É porque a gente tava na bancada, eu e o Marcelo Torres. Um beijo, meu amigo. Ele deve estar no ar agora. Boa. Na Times Brasil. E aí o Marcelo falou, a Páscoa tá chegando e tudo. Aí eu falei, então, você vai me dar um ovo de presente. Aí ele virou, até 2. Quinta série. Só que eu juro, gente, o Marcelo... ao vivo, na bancada do principal jornal do SBT. Qual o nome dele aí? Marcelo Torres. Marcelo Torres. Vou te mandar a medalhinha aí no SBT, tá? Dizem que é aquele cara paciente, né? O cara paciente, ele aguenta. Márcia, eu não vou existir. Gente, mas ele é meu padrinho de casamento. Lógico, é meu amigo, imagina. Mas juro, ele só foi entender a piada uma semana depois. Quando começaram a pegar na internet as coisas... Foi na inocência, então. Foi na inocência, super. As pessoas não acreditam nessa versão, mas foi. Tá revogada a medalhinha aí. David de Tarso, fica à vontade. Não, eu acho que todo mundo que passa por uma experiência dessa, você falou, né? 9 anos numa empresa, eu também fiquei mais de 10 anos, mas foi por uma decisão minha. Acho que quando a decisão parte da empresa, e até você fez vídeos chorando, tudo, acho que naquele primeiro momento tem esse impacto mesmo, né? De, puxa, eu fui dispensada, por que fui eu? E aí no segundo momento eu acho que você começa a se reestruturar. E eu gostaria de saber como é que foi esse processo também pra você, né? Eu falo que são várias etapas. A primeira parte do luto é aquele sofrimento, é realmente o término de uma relação. Aí você fica triste, você não entende, você questiona as decisões. Depois vem um pouco de raiva, sabe? Você vem aquela raiva e fala assim, caramba, mas eu fiz tanta coisa pela pessoa, ou pelo emprego, ou né? Aí vem aquela raiva. E a terceira, você começa a ressignificar tudo e começa a entender que Deus tem um plano, que tem um motivo certo para aquilo estar acontecendo. Então, eu acredito nisso, assim. Se eu tivesse ficado naquele mesmo lugar, talvez eu não tivesse me mexido. E hoje eu aprendi tanto com os novos projetos que eu tenho. Eu tô movendo tanta coisa. E você fica parando para pensar, falando, deveria ter acontecido mesmo. E vocês sabem que eu já sentia que isso ia acontecer. A gente sente, né? Você sente na alma. Gente, muita mudança de projeto. É o pressentimento. Isso, dá um pressentimento. Um ano, assim, foi um ano caótico na minha vida lá dentro. Lógico. Então, foram 5 programas, vários projetos e muitas promessas. E aí nada vai. E aí você começa a falar, bom, tem alguma coisa errada. Não tem remédio melhor do que o próprio decorrer do tempo, né? Para você criar uma visão mais branda, com menos ali aquela emoção que está, enfim, ardendo ainda, né? Agora, com o distanciamento ali que o tempo te proporcionou, você está de pé, se reinventou, prosperando. Sem dar uma de Léo Dias já dando, mas
O que você... Como é que é a tua análise, ou pelo menos o seu diagnóstico do momento do Departamento de Jornalismo do SBT e o porquê de pessoas tão leais e competentes como você terem sido, enfim, enviadas para outro rumo, né? Eu acho que existe uma reestruturação que está acontecendo, né? E toda reestruturação em qualquer empresa é dolorida, né? A gente sabe que demora para o resultado vir. E a televisão vive um momento em geral que não é só o SBT... um momento de decaída, né? A internet está aí e a televisão precisa se reinventar com urgência, ter mecanismos ali de interatividade melhores, porque eu acho que existe ainda uma deficiência da televisão aberta do Brasil de se adaptar aos novos meios de comunicação, e o SBT está passando por isso. Eu acho que vai demorar ainda, mas eu espero que a reestruturação aconteça. Eu torço, tenho uma gratidão eterna pelo trabalho que o SBT fez comigo, assim, pelo Silvio também, pelo que o Silvio representou na minha história e na minha vida. Então, jamais vou esquecer. Torço, mas eu não vejo com bons olhos aí o momento. Eu acho que ainda está em baixa, ainda vai precisar batalhar muito aí para reconstruir. Porque o SBT teve um momento muito bom, assim, uns 3 anos, que a gente brigava pela vice, os jornais da manhã eram muito bons, assim, eram jornais que realmente ficavam ali bem em páreo com a Record, mas depois foi se perdendo, faltou investimento, e aí é isso, acontece. É claro que é sempre triste encerrar ciclos profissionais. Falo por experiência própria, minha segunda passagem aqui, mas nunca se sabe o dia da manhã, você está com um discurso, acho que perfeito, e é sincero, nitidamente, de jamais fechar as portas e ser grato a quem te deu não só a oportunidade que te projetou, né? E exato, acho que talvez... Se não fosse o Silvio, não estaria aqui. Inclusive foi por conta de um dos memes ali, que ele viu e achou divertido, falou, traz essa menina aqui, foi do celular. Aqui. Traz ela. E aí ele me olhou e falou assim, mas como é bonita, mas como fala bem, mas como... Ele gosta de morena, né? Ele gostava de morena, né? A gente fala no presente porque parece que não aconteceu, né? Parece que ele ainda tá aqui. Inacreditável. Inclusive foi o dia mais difícil da minha vida, foi o dia da cobertura de Silvio, assim. Da morte de Silvio. Vamos falar sobre isso também, acho que... Um dia mais difícil. Fica à vontade. Pois é, eu ia perguntar justamente qual o maior perrengue que você passou no jornalismo policial. Mas como você emendou essa situação do Silvio também, pode juntar 2 em 1. Eu acho que o perrengue mais difícil aí foi uma dessas situações que eu estava aqui numa cobertura na Zona Norte e a gente teve o carro apedrejado, foi risco de vida mesmo, porque a população veio para cima, não tinha polícia perto, então foi um perrengue. Assim, nós estávamos cobrindo uma chacina. E o motivo da chacina seria o envolvimento de tráfico na região. Só que quando nós falamos isso ao vivo, a população começou a entender que eu estava dizendo que eram traficantes, que tinham morrido, entendeu? Não quer, enfim, aquela situação. Você fala uma coisa, às vezes a pessoa entende outra, e a polícia não estava perto na hora. Quando a polícia saiu, eles esperaram e vieram para cima da gente. Como se a gente tivesse culpa do que estava acontecendo. E acabou que realmente teve um risco. A gente teve que sair correndo, o carro foi apedrejado e tudo, mas nada de grave aconteceu. E em relação ao Silvio, foi um dia de luto para todo mundo. Muita gente questionou na época por que o SBT deixou de dar muito rápido a informação. A Globo entrou antes, mas é que nós estávamos sim digerindo também. Para todos nós foi muito difícil. Caralho. Sim, Henrique, queria que ele fique à vontade. Tem, obviamente, né, um aspecto muito mais próximo do que as outras. Mas eu tenho uma dúvida, que é por que o jornalismo policial? Assim, o que te atraiu para dentro do jornalismo policial? Ou foi uma coisa, a porta que você caiu e se apaixonou? Ou você já sonhava com isso? Eu tinha preconceito com jornalismo policial. Aqui é o momento de colocar vou colocar, claro. Eu tinha preconceito, eu achava que... preconceito aí, velho? Porque eu achava que... mulher fazendo jornalismo policial, vou ficar estigmatizada. Imagina, todo mundo só vai me ver como repórter policial. E depois disso eu fui pra bancada do principal jornal, então nada a ver, né? Tinha uma ideia que era tipo um Gil Gomes da vida. Isso, ou que era a época também do Marcelo Rezende, né? Corta pra mim. Corta pra mim. E aí aconteceu, eu acabei me encontrando mesmo. E eu tenho essa coisa de ser uma repórter para-raio da notícia, tudo acontecia muito perto de mim. E eu falo que é porque eu nasci pra isso, né? Não acaba vocação. É vocação. E aí aconteceu, então foi algo que eu tinha um pouco de resistência e acabei gostando com o processo mesmo. Repercutiu demais ali a parte que você mesmo classificou como um momento de luto, né? Ali e o desafio que se impôs ali de ter essa necessidade de se reinventar. Para todo mundo que eventualmente fecha um ciclo profissional, o que você, agora, com esse distanciamento do tempo, com a experiência que você teve, que você recomendaria ali que seja a principal sugestão que você tem para o pessoal enfrentar eventualmente o processo assim da melhor maneira possível?
Você não é o seu CNPJ. Ninguém é um cargo. Na verdade, o nosso principal cargo é o de ser humano. É isso que a gente precisa investir sempre. Então, a gente precisa ter na nossa cabeça que o emprego ou aquela assinatura ali na sua carteira de trabalho não te diferencia, não te coloca numa caixinha só. Você não é só aquilo. Você tem muitas coisas. Você tem a sua família, você tem a sua vida, você tem diversas possibilidades. Eu, com 37 anos, você sabe que eu fui demitida no dia que a Fernanda Torres ganhou aquele prêmio lá do Globo de Ouro. Globo de Ouro. E aí eu vim pra casa com aquele sentimento, caramba, com quase 60 anos essa mulher tá ganhando um Globo de Ouro. Eu tenho 37. Só é um fechamento de um dos milhares de ciclos que eu ainda vou ter, de muitos. Então, eu acho que é isso. Para todo mundo que tá passando por um luto assim, vai passar e você vai sair mais forte dele. Vai ser uma história que você vai contar e falar, uau, tá vendo só? Vivi isso e olha como é legal agora. E é isso. É isso aí. Márcia Dantas, você é diferenciada. Obrigado demais aqui pela generosidade de se juntar a nós ao vivaço aqui no Morning Show. E que, com certeza, a tua experiência, a tua vivência... Já acabou? Você já está se despedindo de mim, é isso? Lamentavelmente. E se eu quiser ficar, o que acontece? Você comenta também? Eu comento, não sei. Quer ficar? Tem bomba vindo aí, hein? Tem bomba Você vindo me aí. come Tá liberado aí? minutos? Então fica aqui, por favor. É a nossa convidada, convidadíssima. Se quiser permanecer... Falando sério. Sério? Posso, então? Pode sim, você já... Eu falo bastante.